palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, né? Nosso bate-papo de todas as quartas-feiras. Hoje, dia 3 de julho de 2024, a primeira semana do mês de julho. Então, hoje é o nosso 26º programa do ano. Então, e aqui no município de Ceramirim, o mês de julho é alusivo à semana do município, né? O mês do município de Ceramirim, que completa ano, né? Este é o podcast que é transmitido pelo Instagram do Cinti Regional de Ceramirim, e você também pode acompanhar através da 87 FM de Maracajaú, pelo YouTube e TV Web, né? Essas redes de comunicações compõem o Sistema Litoral de Comunicação. Bom dia a vocês que estão lá em Dom Marcolino, Maracajaú, Caraúba, Santa Ana, todo o município de Maxaranguape. E Pititinga, essa região aí de Rio do Fogo, que também nos escuta neste momento. Muito obrigado a vocês pela companhia. Eu sou José Roberto e vou tocar este bate-papo até às 9 horas. E no programa de hoje falaremos sobre as eleições, a continuação da semana passada. Eleições Cinti Núcleo de Maxaranguape. Qual é o programa da Chapa 1? Semana passada foi a Chapa 2, hoje é a Chapa 1. E o título, o nome da chapa é Unidade e Luta pela Educação, por um núcleo classista e independente dos governos. Esse é o nome da chapa 1. E aí nós fizemos um convite, os companheiros da chapa, como fizemos na semana passada, para a chapa 2. E a primeira pessoa que eu vou apresentar aqui, ela é natural de Ceramirim, eu não sabia, né? É natural de Ceramirim, é formada em pedagogia, atua no magistério há 24 anos, né? E atualmente faz parte da coordenação do Cinti Regional do Ceramirim. Estou falando e apresentando aqui o professor Carlos Alexandre Fernandes de Lima. Bom dia, Carlos Alexandre. Seja bem-vindo, meu. Bom dia, José Roberto. Bom dia, direção aqui da rádio, na pessoa de Irã Júnior. Quero saudar a todos da educação, de modo geral, de Santa Ana, Maxaranguape. Desejar a todos um excelente dia e estamos aqui para realizar este programa, um programa voltado especificamente para a questão das chapas, que estão disputando a direção do núcleo de Maxaranguape. Então, desde já, quero saudar a todos e deixar um forte abraço. Ok, Alexandre, obrigado aí pela presença, meu amigo. A segunda pessoa que trago aqui também é de natural de Ceramirim. Atua, formado em pedagogia, é pedagoga, atua 24 anos também no magistério e também faz parte da coordenação do Cinti Regional de Ceramirim. E eu estou falando e apresentando aqui a professora Eliana do Nascimento Silva. Bom dia, Eliana, seja bem-vinda. Bom dia, Zé Roberto, bom dia, Irã Júnior, bom dia a toda a população de Ceramirim, de Maxaranguape. Estamos aqui para bater um papo, para apresentar nossas propostas da Chapa 1, que é a Unidade de Luta pela Educação, e que nós temos que nos posicionar com o que nós queremos para Maxaranguape, porque falar de Maxaranguape é sempre muito prazeroso, sabe? Através da luta que nós já tivemos todo esse tempo, através de muitas conquistas, sim. Não vamos dizer que não tivemos conquistas, tivemos, sim, muitas conquistas. E sempre a regional de Ceramirim esteve conosco. Você é a pessoa que fez criar um núcleo, né? Você estava conosco em greves, em lutas bastante fervorosas. Então, é isso. Obrigada a todos. Tá certo, Eliana. Muito obrigado pela presença, mas também nós trouxemos aqui
Uma convidada era Sandra Maria Pegado, professora, né, da educação, também está na chapa. Bom dia, Sandra. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Bom dia, Zé Roberto. E bom dia a todos de Maxaranguape. Certo. Ela também compõe esse grupo aí, né, da chapa 1. Vamos lá. Alexandre e Eliana, vamos aqui. Veja, dia 9, né? Terça-feira. Dia 9 de junho vai ter eleição aí para o núcleo de Maxaranguape. Então, o que foi que levou vocês montar uma chapa para concorrer esse pleito? Né? O que ocasionou de vocês montarem esse grupo para disputar esse momento de eleição? Já que tem 2 chapas lá, né? Sim. Um município pequeno, eu queria até que você comentasse, um município pequeno, poucos filiados, mas uma disputa acirrada, 2 chapas. Isso. Realmente, o questionamento que você faz é de suma importância. A questão de disputar a direção do núcleo de Maxaranguape, ela é de uma fundamental importância, onde inicia-se na história da própria regional, que sendo essa a instituição que deu o principal ponto, né, de fundamentação para a história do núcleo de Maxaranguape ser construído. E aí foi iniciado tantas outras lutas bem antes, né, mesmo no período que o José Roberto estava na direção da regional, a Ana Célia, o Zé Farias e outros mais, que já começaram construindo essa luta dentro de Maxaranguape. E aí, quando chega no ano de 2016 para 2017, vem a questão da primeira história, que é a greve. Maxaranguape para, e aí inicia-se uma greve essa que deu suporte para que se pensasse verdadeiramente em iniciar um processo eleitoral para a construção do núcleo de Maxaranguape, que seria a primeira chapa eleita, que fomos nós, né? Na época era Alexandre, Andréa Vasconcelos, que hoje está na direção do Cinto Estadual, né? A própria Eliana, o João Nazareno, que também hoje compõe a chapa, outra chapa, né? E assim foi feito todo esse processo, mas assim, nós estamos nessa disputa porque nós acreditamos que a luta ela deve continuar. Inicialmente, deixamos claro que a chapa Unidade Luta pela Educação, é a chapa que representa o principal foco, que é a questão da independência de governo. E aí nós estamos numa luta onde a gente acredita que queremos permanecer lutando com esse objetivo, lutando de um modo geral por toda a questão da educação. Não temos exclusividade de lutar apenas pelo professor, eu deixo isso claro, porque na maioria das vezes as pessoas perguntam, a gente não vota, a gente não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque só luta pelos professores. Na realidade, o nosso objetivo é trabalhar com a educação de um modo geral. Então, por esse motivo, nós disponibilizamos nossos nomes e estamos na luta, acreditando na possibilidade de continuarmos a história, a luta construída em Maxaranguape. Que não é uma luta de agora. Você citou bem um tempo recente, mas a gente tem uma luta desde na época de Núbia Costa. Foi na época que nós entramos, que eu entrei no município de Ceramirim e também entrei na direção do Cinto Regional do Ceramirim por aclamação. Eu e Francisca Gomes, que hoje está fazendo outra coisa, né? Deixou o sindicato, guinou para outra coisa. Outros afazeres. Então, assim, a gente começou uma luta ali naquele período que não foi fácil, né? E depois teve um retrocesso grande com as mudanças de prefeito, e aí a gente deu na época da prefeita Ivoneide, né? E aí foi a categoria entendeu que deveria lutar, que deveria formar esse núcleo. E, infelizmente, agora sim, o núcleo está praticamente desativado, né? Sim. E aí vocês se propõem, né, a fazer
luta lá, reorganizar o núcleo, né, com esse programa que vocês vão falar aí para a categoria, e esperamos que vocês também tenham êxito nesse processo, né? Isso é o que a gente, o programa pode desejar a vocês. E ou você pode explicar ou continuar com o Alexandre, aí fique à vontade para dizer, unidade e luta pela educação, né, por um núcleo classista independente dos governos. O que significa isso, Alexandre? Você já falou um pouco, mas o que significa isso para vocês que estão na direção do sindicato, essa independência dos governos, e para os trabalhadores lá do município, né, os servidores do município? Isso significa o quê? Tem importância nessa nomenclatura aí, Sim. classista, independente dos governos? Sim, essa nomenclatura ela é o grande destaque da nossa chapa, porque a questão da independência de governo, até mesmo a nossa base, ela já conhece a estrutura que nós temos e que continuaremos fazendo a mesma. É um trabalho realizado pela questão da nossa regional, é uma questão que foi trabalhada durante 2 anos, não é isso, Eliana? Que estivemos na direção do núcleo de Maxaranguape, e sempre o nosso objetivo é trabalhar com a questão da independência de governo, que é justamente isso, Zé Roberto, que a base já conhece, já entende muito bem, que é não nos unirmos ao governo, não abraçarmos o governo de uma forma negativa. Né? Negativa em qual sentido? Justamente se aliar ao governo, aceitar tudo que o governo quer, fazer do jeito que ele acredita que deve ser. Isso nós não fazemos, nós não acreditamos, nós somos de luta, vamos continuar lutando, uma luta com muita coerência, uma luta onde nós sabemos abrir um diálogo, seja em qual sentido for, seja qual político ele for, nós vamos estar sempre lutando, sempre dialogando, buscando de forma correta a questão da construção da luta. Nós temos sempre como objetivo, a gente começa através dos ofícios, solicitando as audiências, né? E quando se observa que o número de tentativas não é possível atingir aquele objetivo, aí sim, a gente vai para a questão do ato de rua e aí vai crescendo e construindo essa luta de acordo com a necessidade, quando não se chega a um acordo com o governo. Então, esse é o diferencial. É justamente isso, é ser independente de governo. É neste sentido. Eu sei que o programa aqui é feito pelo Sinto, me chamaram para fazer esse bate-papo todas as quartas-feiras. Era na sexta-feira, depois passou a ser todas as quartas-feiras. Alexandre, porque quando você coloca isso, eu fico raciocinando o seguinte. Vocês estiveram numa marcha a Brasília, né? Vocês recentemente foram um bate-volta a Brasília, um dia de luta que teve, foi organizado. E a gente percebeu que não houve uma maior interação, um movimento, uma busca para que tivesse uma grande quantidade de professores, né, em Brasília. Por quê? Porque o presidente da República tem uma ligação muito grande com a CNTE, né? A CNTE tem com a Central Única dos Trabalhadores, o próprio Sindicato Estadual tem essa ligação muito forte. Então, não tem uma independência, a nosso ver, não tem. Não houve um peso, porque tem a reforma do ensino médio, Alexandre, que a gente está se batalhando para revogar e não sai da boa vontade, entendeu? Há uma busca da categoria, porque é maléfico, mas o governo, né, com todo aquele conglomerado de aproximados, né, de deputados e senadores que têm dificultado isso. E o governo não tem se posicionado. Então, quando a gente fala de independência de classe, independência dos governos, eu vejo isso. É essa questão de o sindicato ser livre. As pessoas podem votar em quem quiser. Eu acho que isso é independente. Você pode votar em quem quiser, você tem liberdade. Mas a instituição do sindicato, ele não pode abraçar 2 senhores ao mesmo tempo. Não pode agradar os servidores e também não pode agradar o patrão. Sim. Alguém será penalizado. E quem será penalizado, Sandra, será os trabalhadores. Né? Será os trabalhadores. Portanto, eu acho que vocês estão no caminho certo em ter essa consigna, não só no papel,
mas na prática também. Sim, né? a prática é de fundamental importância. Me diga uma coisa, ô Liano, você pode também participar, né? Fica à vontade Sandra. aí, ó. Querendo falar, vocês ficam à vontade. E a falta do sindicato lá em Maxaranguape dificultou o diálogo com a prefeitura, porque quem está indo aqui para negociar é uma equipe da direção da Regional de Ceará-Mirim, né? Eu sei que vocês dois fazem parte da direção, mas não estão na direção de um núcleo, porque o está desativado, praticamente desativado. Isso. Né? Uhum. Essa falta de um núcleo ativo lá em Maxaranguape dificultou uma conversa com o prefeito ou não? Olha, Zé Roberto... Prefeito não, a prefeita, né? A prefeita, é isso mesmo, prefeita Nira. Zé Roberto, com relação a essa questão de dificultar, eu acredito que não, porque sempre que foi necessário, nós tentamos, de todas as formas, através de ofício, buscando através de um bom diálogo, para a gente tentar realmente ver aquilo que era necessário, o momento adequado. Tentamos até mesmo em visita às escolas, ver o que era que a base estava querendo discutir naquele momento. Sempre o foco foi nos principais momentos que nós tivemos presente nas escolas. O maior foco foi o período da questão do reajuste do piso, que havia muita dificuldade, onde nós, com relação à direção da regional, não deixou a desejar em nenhum momento, porque, na realidade, a regional sempre teve enviando ofício, solicitando audiência com a prefeita. Em alguns momentos fomos atendidos, em outros não foi possível, porque haviam justificativas de viagens, de outras coisas que tinham a ver com aquela data e não havia possibilidade de nos receber, mas sempre estivemos fazendo aquilo que foi necessário. Tem as nossas falhas, é comum, porque todos têm falhas, né? Nada é perfeito, totalmente perfeito. Mas, assim, diante da medida do possível, tudo que foi necessário se fazer, nós tentamos fazer da melhor forma possível, certo? E é tanto que hoje nós temos o resultado, né? Esse reajuste ele aconteceu, diante de muitas tentativas de audiência, em algumas mesas de audiência, a própria gestora do município ela deixava claro que, no momento, não havia possibilidade, né, de reajustar aquele valor, aquele percentual, mas se continuou fazendo essa luta e chegamos ao momento, né, de participar de atos de rua e tudo funcionou. Então, assim, diante daquilo que foi necessário, as buscas, o que a base chegava junto, questionava, nós estávamos tentando resolver da melhor forma possível, né? Então, eu acredito que a questão do núcleo hoje não está ativo, a gente sabe que dificulta uma boa parte do processo em si. Por quê? Porque, na realidade, a direção, estando ali em Maxaranguape, né, Está perto das pessoas. Isso, justamente. Está perto, a comunicação é muito mais rápido, o olhar é muito mais direcionado, é muito focado naquilo ali. Até porque todos sabem que a direção da Regional de Ceará-Mirim não tem foco apenas em um determinado núcleo, né? Não tem só Maxaranguape, tem Extremóis, tem Pureza, tem Ilmarinho e própria Ceará-Mirim. Então, assim, tem que ter um olhar amplo para um todo, mas que, na realidade, sempre, na medida do possível, tentou se apresentar de acordo com a necessidade que o município precisou, que a base sentiu essa necessidade. Quer colocar mais alguma coisa, Helena? Sim. E a nossa ideia, né, que temos uma proposta assim de organizar um espaço para receber, né, Alexandre? Sim. A categoria nesse espaço do núcleo, para que possa estar mais próximo, ter um diálogo melhor, sim, entre eles e nós trazer aqui para a regional. Então, esse espaço será muito bom, porque, como a categoria vai até nós, como nós vamos até elas, elas vão até nós, não é isso?
Então, vamos sim. Depois que nós ganharmos, que temos fé nisso, vamos organizar esse espaço sim. Gente, nós estamos conversando aqui com três candidatos aqui da Chapa 1, né, do município de Maxaranguape. O programa deles, o tema, né, o nome da chapa é Unidade e Luta pela Educação por um Núcleo Classista Independente dos Governos. Vocês que passam a nos acompanhar aí através das redes sociais, nosso bom dia. Queremos aqui mandar um abraço aqui para a Aniele, né, que está assistindo, o Luciano aqui, que é da Chapa 2, é da direção estadual, também está aqui acompanhando. Alexandra Silva, que também diz aqui, ó, para continuar a melhoria dos professores, pede voto na Chapa 1. Né? O Gleitinho, o reajuste foi fruto de muita luta na regional junto aos servidores. Né? E a Ana Célia, que estava pretendendo aqui acompanhar, Ana Célia, dá tempo de você chegar aqui. Ana Célia, bom dia, Ana Célia, né? Também está nos assistindo nesse momento. E além dos que acompanham através da 87 FM, que compõe o Sistema Litoral de Comunicação. Volto a dizer, o Eliana, o Alexandre, vocês podem me responder o seguinte, sendo eleito, vocês terão autonomia para negociar com o gestor do município, ou vocês vão depender da regional? Vocês vão ter essa autonomia, já que a Eliana já falou, montar uma sede, um espaço para o núcleo, né? Então, isso já é um grande passo de trazer Sim. a categoria. E na negociação, vocês terão essa autonomia de negociar? Zé Roberto, nós acreditamos que sim. Agora, inicialmente, com certeza, nós vamos estar contando com o apoio desta direção, desta regional. Até mesmo pela questão da experiência, pela maturidade, pelo tempo que tem. A bagagem não é a mesma que a nossa. Então, a gente tem todo esse respeito, todo esse cuidado, porque na hora que você vai para discutir, para apresentar, para fomentar qualquer que seja o assunto com alguém da área especificamente política, é necessário todo um preparo, certo? E nós estamos com um grupo de pessoas novas, né? Da gestão passada tem eu, Eliana e o Heriberto, né? E os demais que estão candidatos na chapa são todas pessoas novas que vão começar um processo de experiência, que vai precisar aprender com os nossos mais experientes. Então, assim, dizer diretamente que nós temos a autonomia de negociar, sim, sim. Nós temos essa autonomia, até porque a regional ela não impede de fazermos o processo acontecer, certo? Mas o que é que nós vamos precisar, e nós contamos com esse apoio, é dessa experiência, desse fortalecimento, dessa bagagem de experiência que está no dia a dia e nos anos, né, que cada um tem dentro desta regional. Num processo de negociação, por exemplo, vocês irão só direção ou terá alguém na comissão, vão ser criada uma comissão da educação, né, que inclua o ASG, o merendeiro, que inclua o professor, uma base, né, que vocês vão levar esse pessoal ou irão sozinhos? Não, Zé, a gente não comunga dessa ideia de que a direção deve participar única e exclusivamente com o governo. Nós acreditamos e partimos da ideia de que temos que estar em um conjunto. Esse conjunto se dá a partir de direção e base. É onde se constrói, é onde se faz acontecer o processo das negociações. Então, o objetivo, o foco maior, não é individual, é o coletivo. E esse coletivo se dá quando somamos com a base, certo? Então, assim, eu não diria de forma direta que seria construído comissões. Eu diria que vai ficar em aberto o convite, né, para que as pessoas, por exemplo, a tal data nós temos ali uma audiência marcada. Sim, nós vamos perguntar.
tem interesse de participar conosco, venha conosco para participar, para somar, para você começar a conhecer, para você conseguir se envolver nessa história, nesse momento, né? Então, é a partir daí que a gente acredita que vai se fortalecer toda essa história, todo esse trabalho. Vamos lá. Sobre no programa do seu plano de luta de educação, o que é que vocês destacam, né, de importância para você discutir agora, apresentar a categoria, volto a dizer, dentro de um plano para a educação? Um plano de luta do núcleo para a educação. Quer falar, Eliana? Só um ponto bem importante. O principal ponto que eu acho é a atualização do PCCR, né? Tanto dos professores como dos funcionários. Não é isso, Alexandre? Na Porque realidade, Eliana, está com bem relação... ultrapassado já. Então, precisamos, sim, em busca dessa atualização. Você fala do plano de carreira dos professores. Dos professores e funcionários, sim. Os funcionários têm plano de carreira? Lá? Ainda não. Tem que Mas ser vamos construir os Sim, funcionários. sim, justamente isso. E dos professores atualizar. Na última audiência que tivemos, que o diretor, o coordenador-geral da regional estava conosco, tanto o secretário como o secretário administrativo falou que já tinha 80% já encaminhado. Só que pedimos que quando eles estivessem para concluir, nos chamassem para nos apresentar